te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Senhor, o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Boa noite, sejam todos bem-vindos, aos que estão aqui no templo e aos que estão em casa. Peço que agora eu vou convidar a irmã Enilma para estar fazendo a oração, para que nós possamos iniciar o culto. Gostaria que todos ficassem de pé, para a gente estar orando. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero lhe agradecer. Agradecer por mais um dia de vida de cada pessoa que está aqui. Agradecer também pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, Paizinho. Quero lhe agradecer, Paizinho, pelas provisões, lhe agradecer pela água de cada dia que o Senhor nos dá. Quero lhe agradecer, Paizinho, por todos os livramentos, Paizinho, que o Senhor deu para nós no decorrer dessa semana. Quero lhe pedir para que cada palavra dita, cada música cantada aqui, Paizinho, seja para a tua honra e para a tua glória. Te peço, Paizinho, para que as pessoas se sintam tocadas, Paizinho, pela tua palavra, para que elas venham estar cada dia mais te buscando mais. É tudo que eu te peço, te agradeço, não é porque eu mereço, mas é no teu santo nome. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé e abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Amém? Ora, ó Deus de esperança, vos encha de todo o gozo e paz, em crença para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Agora eu convido o ministério de louvor. Gostaria que todos se colocassem de pé novamente para a gente estar cantando a música Rei Pai.
aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Hey, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou seu. Chururu, chururu. Podem ficar à vontade. A gente vai estar cantando a música Você Me Leva ao Deserto e vocês podem estar refletindo na letra dessa canção. Eu calei minha tristeza olhando nos seus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos seus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu, corda de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva
leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profundo é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de suas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Amém. Gostaria de desafiar você a fazer parte da história da igreja, contribuindo da forma que você pode. Você, membro da igreja, jovem e também visitante, se sentir o desejo no coração de ofertar a oferta para a sua obra, que não é nossa, mas sim do nosso Senhor Jesus. Amém? Peço aos irmãos, novamente, que abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 15 e 16. Amém? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Convido novamente o Ministério de Louvor. Enquanto eu estiver cantando a música Todavia Me Alegrarei, os irmãos têm a oportunidade de estar depositando seus dízimos e oferta aqui na frente.
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Agora eu convido o pregador da noite, irmão William Chaves. Oremos.
Pai. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado por nós estarmos aqui em Tua casa, Paizinho. Que o Senhor abençoe esse culto, que essa palavra que o irmão William vai nos trazer venha fazer com que nós possamos refletir, Pai. Obrigado, Jesus, por nós estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que está em sua casa, Senhor. Abençoe a família do pastor e abençoe também a família do irmão William. É isso que eu te peço, não porque eu mereço, Pai, mas pelo Teu Filho amado, Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Irmãos, gostaria de estar mais perto de vocês aí, mas está gravando. Aí não tem como. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Desliga bem aqui, sabe, por causa do vento. Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que vocês, todos nós, continuássemos com a nossa Bíblia aberta, porque nós vamos refletir em cada um dos versículos aí, do versículo 1 ao versículo 17. Vamos lá? Diz assim em Romanos, capítulo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseado na qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra, por essa palavra que vem do Teu trono, Paizinho, que vem falar aos nossos corações, que vem nos desafiar, que vem nos levarmos a posicionarmos a nossa vida no centro do Teu querer, que vem nos falar e nos direcionar para viver uma vida controlada, guiada pelo Teu Santo Espírito.
Paizinho, nos usa. Fala ao meu coração, fala ao coração desta igreja, dos que estão aqui e daqueles que estão em seus lares. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a partir desse texto eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema. Quem tem guiado a sua vida? Quem tem direcionado a sua vida? A carne, os desejos, as paixões, os anseios, né? A vontade, a prioridade ou o Espírito Santo? Apóstolo Paulo, ao escrever, meus amados irmãos, esse capítulo, não só esse capítulo, mas a partir do capítulo 6 até o capítulo 8, até esse texto que nós estamos vendo, ele vem falar da necessidade de que nós possamos viver em santidade. Estamos falando de santidade há 2 semanas. E aqui o apóstolo Paulo nos fala, meus amados irmãos, que diante de nós existe um grande conflito entre fazermos a vontade da carne, que são as nossas vontades egoístas, as nossas vontades egocêntricas, onde nós estamos no centro, ou fazer a vontade do Espírito Santo. Apóstolo Paulo nos fala no capítulo 6, meus amados irmãos, que quando nós cremos em Jesus, nós somos sepultados com Cristo, de modo que assim como Cristo morreu, nós devemos morrer para as nossas vidas, e assim como Cristo ressuscitou, nós precisamos ressuscitar, nascer de novo, andar em novidade de vida. Ele nos diz, meus amados irmãos, que nós, uma vez que somos libertados da escravidão do pecado, devemos ser transformados para viver uma vida em santidade. Meus amados, e no capítulo 7, precisamente no versículo 15, o apóstolo fala desse grande dilema que possamos a viver. Qual é? Desejamos fazer o bem, mas o bem que desejo, esse eu não faço. Acabo fazendo aquilo que não desejo. Se há alguém aqui hoje que tem a capacidade de prometer não pecar por toda a sua vida e cumprir essa promessa, há alguém que, e por toda a sua vida, prometendo não pecar, consiga realizar esse feito? Ninguém, meus amados irmãos. E é nesse dilema que eu, que você, que todos nós passamos, nós desejamos, nós conhecemos a lei, conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a palavra de Deus, mas infelizmente queremos fazer o bem, mas o mal é que nós fazemos. Como diz Paulo: desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? E aí, meus irmãos, aí é que entra a graça, e é aí que a palavra de Deus nos fala que nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. Capítulo 8, verso 1, acompanhem comigo, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus amados, quem crê em Jesus Cristo não tem nenhuma condenação. Ao que crê, ao que se arrepende e deposita a sua fé em Jesus, o seu pecado, o nosso pecado, o meu pecado é transferido para Jesus, e na minha conta, na sua conta, recebemos o crédito de justiça de Jesus. Somos, meus amados, em Cristo Jesus, agora absolvido de toda condenação. Nós somos livres da culpa do pecado. Infelizmente, meus amados irmãos, infelizmente, há entre nós, no nosso meio, não necessariamente na Segunda Igreja Batista, há um pensamento de que, mesmo andando com Cristo, eu ainda continuo carregando a culpa do pecado. Nós precisamos entender que no momento que nós cremos em Jesus, os nossos pecados são perdoados. Aquela culpa
foi anulada, porque Cristo pagou o preço a dívida de pecado que caía sobre mim e sobre você. No verso 2, meus amados irmãos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Nós não somente fomos libertados da culpa do pecado, mas também, por meio de Jesus Cristo, nós fomos libertados da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Em outras palavras, podemos dizer que aquele que verdadeiramente creu em Jesus, que é salvo, ele não peca, ele não tem prazer no pecado. O pecado não é algo natural na sua vida. O pecado é um acidente no percurso. É um acidente. E uma vez que ele peca, uma vez que nós pecamos, nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao Senhor. Isso por quê, meus amados? Porque Jesus nos livrou do domínio do pecado. Ele nos livrou do domínio do pecado. E por isso, não temos mais a culpa do pecado e também não temos mais o domínio do pecado sobre nós. E quando Jesus retornar, nós estaremos longe da presença do pecado. Do pecado lá no céu, lá não tem pecado. No capítulo 3, meus amados irmãos, diz assim: porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Qual é o propósito da lei? O propósito da lei não é de nos levarmos à salvação. A lei, ela não tem poder de nos salvar. O propósito da lei ele se cumpriu em Cristo. A lei apontava para Cristo e Cristo cumpriu a lei. Mateus 5,17. Somente Jesus cumpriu a lei. Somente Ele não pecou. Aqueles que desejam cumprir a lei como condição para ser salvo, esses estão em tremendo erro doutrinário. Estão em tremendo erro. Nós temos, por exemplo, a igreja do sétimo dia, que guarda o sábado. Se não guardar o sábado, eu não vou ser salvo. A salvação não se dá pelo cumprimento da lei, mas se dá pela graça em Cristo Jesus. Porque a lei, meus amados, ela não tem esse propósito. O propósito da lei é de nos mostrar o que é o pecado. O propósito da lei é de apontar para Jesus. E Jesus veio, meus amados irmãos, naquilo que estava enferma. A lei não podia cumprir. A lei não podia salvar eu, não podia salvar todos nós, porque nós somos pecadores. A lei estava enferma no pecado, porque o pecado lá do Éden existe até hoje nas nossas vidas. E nós não conseguimos cumprir a lei, nós não cumprimos a lei. É por isso que nós somos salvos. Aquilo que a lei não pôde fazer, foi feito por meio de Deus, enviando seu Filho Jesus, na semelhança de homem, como eu e você, sujeitos às mesmas vontades e pecado como eu e você, e a morte em Cristo foi condenada. O pecado em Cristo foi condenado. Naquele madeiro, na cruz, no centro, estava o meu e o seu pecado. Jesus não podia, não merecia aquela morte. Ele não tinha pecado, mas as nossas transgressões, os nossos delitos, as nossas iniquidades foram apontadas para Cristo, para que por meio da sua morte ali, o pecado pudesse ser quitado. Meus amados irmãos, e a partir daqui do 4, nós vamos falar precisamente do nosso tema. No 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A finalidade da lei, para ela se cumprir em nós, foi necessário que Jesus viesse e pagasse um preço.
Uma vez que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, devemos andar em novidade de vida. Devemos andar em santidade. Andar em santidade é fazer aquilo que agrada a Deus. E é o Espírito Santo, meus amados, que nos capacita à obediência. Quando Jesus morreu na cruz, não morreu só Ele, morreu eu e você. Quando Cristo cumpriu a lei, não cumpriu só Ele, mas cumpriu eu e você. Porque andamos em espírito e não na carne, nós podemos cumprir a lei, mas como critério, como consequência de sermos salvos. E aí é a grande diferença. Nós não somos salvos, irmã Márcia, nós não somos salvos porque somos boas pessoas. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E uma vez salvos pela graça de Deus, nós devemos andar em santidade. Em santidade. E é o Espírito Santo que nos capacita, que nos direciona, que nos ilumina a viver em santidade. Meus amados, no verso 5, nos diz assim: porque os que inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 6: porque o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus amados, aqui existe um conflito entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Em nós há necessariamente um conflito de fazer a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres, aquilo que ninguém mais sabe, mas Deus sabe. Isso é prazeroso para nós, mas isso é a vontade da carne. E do outro lado, existe a vontade do Espírito. A vontade do Espírito, meus amados irmãos. Existem duas forças antagônicas, contrárias, operando em nós. Uma nos leva ao afastamento de Deus, nos leva a desagradar, a não fazer a vontade de Deus. Outra nos leva e nos dá paz e vida. Meus amados irmãos, essas forças, meus amados, nós podemos ver lá em Gálatas. Abra sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Verso 19: as obras da carne são manifestas, são conhecidas: a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Muitas outras coisas. Verso 22: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Verso 24: e os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Existem duas forças, meus amados: a vontade da carne e a vontade do Espírito. Só uma pode prevalecer na nossa vida. O que tem conduzido a sua e a minha vida? Você tem buscado satisfazer a vontade os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões, a vontade do seu corpo, do seu coração? Ou tem buscado satisfazer a vontade do Espírito, que dá vida, que dá paz? O que tem prevalecido na sua vida? Precisamos entender, meus amados irmãos, que ao permitir que os nossos desejos prevaleçam, que a carne prevaleçam sobre o Espírito, temos afastamento de Deus e morte. Ao contrário, se
alimentamos o Espírito, permitimos que o Espírito trabalhe em nós, de modo que a nossa vida reflita a glória de Deus, nós temos paz com Deus e nós temos vida eterna. O que você tem buscado satisfazer? O que tem dirigido a sua vida? O que tem conduzido a sua vida? A carne ou o Espírito? Nessa noite, meus amados, independente da sua análise, eu quero te desafiar a deixar ser conduzido pela vontade do Espírito. Esse Espírito que habita em nós a partir do momento que nós cremos em Jesus. O verso 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A partir do momento que você cremos em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que é a fiança da nossa esperança de que haveremos de ressuscitar quando Jesus retornar. E nós, meus amados, quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos considerados filhos de Deus. Porém, aqueles que não têm o Espírito Santo habitando nele, esse, meus amados, é porque ainda não nasceu de novo. Esses ainda, infelizmente, não nasceram de novo. Infelizmente, não encontraram, não são salvos. E aí, e eu não estou dizendo quem é salvo, quem não é. A palavra de Deus nos fala que no meio da igreja há joio e há trigo, e que no dia da ceifa é que serão revelados esse joio e este trigo, que não cabe a mim e a ninguém dizer quem é, quem não é. Mas nós precisamos entender que o próprio João Batista nos diz, João Batista nos diz que ao pregar aos fariseus, os religiosos, o arrependimento e fé em Jesus, ele nos fala que era necessário que aqueles que se diziam ser arrependidos apresentassem frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E esses frutos é o fruto do Espírito Santo, que acabamos de ouvir. Se somos de fato salvos, o Espírito Santo habita em nós e geramos naturalmente frutos dignos de arrependimento. Frutos do Espírito Santo. A pergunta que eu tenho para você e também para mim: temos gerados frutos que evidencia que somos salvos por Cristo Jesus? Se não temos, precisamos rever a nossa salvação e vir para o templo, participar das atividades. E nesse tempo, se quer participar das atividades da igreja, não é certeza de salvação. A salvação se dá pelo firme convencimento de pecado e arrependimento, depositando a nossa confiança em Jesus Cristo. Não há outro meio, meus amados. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Vamos analisar o 11 também. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui nós temos duas situações. No verso 10, meus amados, se o Espírito Santo habita em nós, se somos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, apesar de o nosso corpo ser corruptível, apesar de que se morresse hoje, apesar do nosso corpo experimentar a primeira morte, o Espírito Santo que está em nós nos vivifica e nós somos levados a morar no céu, mesmo que esse corpo, apesar de ser bonito, que tal?
é mortal. Todos nós, a não ser que Jesus volte hoje, passará pela primeira morte. Todos nós, mas o Espírito Santo que habita em nós, este Espírito testifica de que nós iremos morar com Deus. E aí nós temos como exemplo, meus amados irmãos, o rico e o Lázaro. Passagem bastante conhecida, não é não, França? O rico vivia a sua vida satisfazendo os seus prazeres, os seus desejos, vestia roupa luxuosa, tinha fartura, mas não queria saber de Deus. O pobre, Lázaro ali, cheio de chagas, à porta ali, mas ele tinha intimidade com Deus, era uma pessoa que cria verdadeiramente, um cara que foi salvo. Morreu os dois. O rico foi para o inferno, o Lázaro foi para o céu. Meus amados, essa certeza quem nos dá é o Espírito Santo, de que se nós morrermos hoje, ainda que morramos, viveremos. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ao que crê e vive, esse sequer passará pela morte eterna. Como dá lá em João, capítulo 11, 25 e 26. Meus amados, e o versículo 11, ele está nos falando da ressurreição. Entre o período da nossa morte, se Jesus não voltar hoje, e nós morrermos, ou aqueles que já morreram, e até a sua segunda vinda, a promessa de Deus é que nós, a partir do momento que cremos em Jesus, se morrermos, vamos para o céu. Contudo, quando Jesus voltar, tantos aqueles que haverão de ir para o céu, quanto aqueles que morreram com Cristo e aqueles que irão para a perdição eterna, serão ressurretos, passarão pela ressurreição. E é nesse sentido, meus amados irmãos, é o Espírito Santo que nos assegura que se temos de fato o Espírito Santo, se somos de fato salvos em Cristo Jesus, quando Jesus retornar, nós temos a esperança da ressurreição. Essa esperança é o que move, é a pedra basilar do cristianismo. Sem a ressurreição, meus amados irmãos, não tem sentido o cristianismo. A nossa esperança é que os nossos corpos serão ressuscitados quando Jesus retornar. E nós seremos elevados às mansões celestiais. E quem testifica isso é o Espírito Santo que vem habitar o coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. No verso 12, acompanha comigo, verso 12 e 13, na sua Bíblia. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne como constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Obrigado, irmão. Se almejamos a salvação, meus amados, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiados pelo Espírito Santo é dizer não para a carne. Se nós pensarmos que somos devedores, que nós devemos satisfazer os desejos da nossa carne, nós não evidenciamos ser de fato salvos em Cristo Jesus. E já disse e repito, somos salvos sem obras, mas um salvo persegue boas obras. Somos salvos sem cumprir a lei, mas uma vez salvo, devemos evidenciar nossa salvação pelo cumprimento da lei. Em outras palavras, se somos de fato filhos de Deus, nascidos em Cristo Jesus, templos do Espírito Santo, precisamos viver em novidade de vida. Devemos renunciar a nossas vontades, negar o nosso eu, como diz aqui, mortificar os feitos do nosso corpo, para que sejamos de fato pessoas salvas. E o verso 14, meus amados irmãos, eu vou fazer um parênteses aqui. Se você conseguir, abra em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4.
versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim. Diz assim: Isto posto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Andando mais um pouquinho, verso 21 e 22, somente esse. Se é que de fato tendes ouvido nele, fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe segundo os desejos do engano. O texto aqui está nos falando, meus amados, se nós somos de fato filhos de Deus, se somos de fato crentes no Senhor Jesus, nós devemos abrir mão do nosso velho homem, da nossa natureza pecaminosa, e nos revestirmos da vontade do Espírito. Da vontade do Espírito. Não devemos ser conduzidos pelos nossos desejos, vontades e prazeres. Ao contrário, devemos permitir que o Espírito Santo, que é amor, que é paz, que é mansidão, que é domínio próprio, nos conduza, ao invés de permitir que a vontade da carne prevaleça em nossa vida. Meus amados, em versos 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são guiados de Deus. Repetindo. Porque não recebeste espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado na qual chamamos Abba Pai. Verso 16 também. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus amados, é o Espírito Santo que nos dá a garantia, que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus, de que nascemos de novo. Você lembra quando Nicodemos chegou a Jesus e Jesus falou que era necessário ele nascer de novo? E ele então pergunta: como nascer de novo? Eu já sou velho, como posso entrar de novo nas entranhas, no ventre da minha mãe e nascer de novo? Na verdade, ele estava falando do nascimento espiritual. O nascimento espiritual que se dá a partir do momento que nós recebemos e cremos em Jesus. E nesse momento, meus amados, o Espírito Santo vem selar essa nossa conversão genuína. E ele testifica que somos filhos de Deus. E aí, meus amados, a evidência externa é que, será que eu sou filho de Deus? Você pode estar se perguntando. Você que está nos ouvindo aí de suas casas, que vai ouvir aí na gravação, será que eu sou filho de Deus? Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. E quem nos dá essa certeza é o Espírito Santo. O Espírito Santo que fala ao nosso espírito. O Espírito que fala ao nosso espírito que nós somos de fato filhos de Deus. Se você tem dúvida, se você, ao analisar a sua vida, entendeu que você é guiado não pelo Espírito, mas sim pela carne, que precisa fazer um conserto com Deus, precisa mudar de vida, se arrependa e creia em Jesus. Creia e permita que essa relação de criatura passe a ser uma relação de família, onde você passa a ser adotado na família de Deus. Esse texto também nos fala, e aí nos confronta aquela máxima, né, William? Todos são filhos de Deus. Será que todos são filhos de Deus?
A palavra de Deus nos diz que nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Será que somos guiados pelo Espírito Santo? Será ou estamos sendo guiados pelas nossas vontades, os desejos da nossa carne? E a palavra de Deus fala que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que nele há, pois quem ama o mundo e o que há nele, né? As concupiscências, os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, meus amados, isso tudo é passageiro. Nós devemos fundamentar a nossa vida em Cristo, na rocha, e permitir que sejamos guiados pelo Espírito Santo. E quando permitimos que o Espírito Santo guie a nossa vida, nós temos a certeza da nossa filiação, de sermos recebidos na família de Deus, e aí, meus amados irmãos, passamos a ser herdeiros, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aqui, meus amados, se somos de fato filhos de Deus, nós temos essa esperança, essa certeza de que somos herdeiros, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E nós, se passamos por tribulações neste mundo, nós temos a certeza que seremos glorificados lá no céu, não para a exaltação nossa, mas para a exaltação de Deus. Então, meus amados, permita ser guiado pelo Espírito Santo. Satisfaça a vontade do Espírito. Diga não para os seus desejos, para o que o mundo oferece, que aos olhos parece ser prazeroso, mas nos leva para a morte, para o afastamento de Deus. Não só morte espiritual, mas morte eterna, distanciamento eterno de Deus. Todos nós, não encontrei nenhum até hoje, deseja estar ao lado de Deus, deseja ser salvo, mas nem todos serão salvos. Só serão salvos aqueles que se arrependerem verdadeiramente e crerem em Jesus. E eu te desafio nesta noite, você que está nos ouvindo, que está aqui no templo, a ter uma vida de santidade, uma vida em que Cristo possa refletir, possa conduzir a sua vida, em que Cristo possa ser a prioridade da sua vida, onde eu e você possamos dizer não todos os dias para o pecado, e sim para Cristo, para o Espírito Santo que habita no nosso coração. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos nos colocar de pé, vamos orar. Confesso que é um privilégio compartilhar a palavra de Deus, mas também confesso que é estranho, diria estranho, pregar e a igreja está vazia, né? É estranho. Confesso, e nós precisamos orar para que nós sejamos despertados a priorizar as coisas de Deus, né? E aí eu não quero aqui minimizar nada e falar que nada, mas a questão é, qual tem sido a prioridade, né? Nós temos várias coisas como prioridade e deixamos de cultuar ao Senhor, Nós precisamos refletir, eu acredito que refletir. E eu me lembro de uma fala do Augusto Nicodemos, nós já estamos encerrando, gente, que ele fala que essa pandemia, ela veio para separar o joio do trigo. Não sou eu que estou falando isso, eu não sei quem é joio, quem é trigo, quem é salvo, quem não é. Pode ser que tenha gente aqui que não esteja salvo, pode ser que tenha gente nas suas casas que são salvos. Eu não sei quem é salvo, só Jesus sabe, né? Só Jesus sabe. Mas uma evidência da salvação é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É viver uma vida de santidade, de renúncia, né? Uma vida de destemor na presença do Senhor. Que possamos orar pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela nossa nação,
e, sobretudo, pela nossa igreja, que precisa de um despertamento, a começar por cada um de nós. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado pelo privilégio de falar da Tua palavra, Pai. Que Tu continue a ministrar nos nossos corações, nos leve para as nossas casas e que possamos atender à vontade do Espírito Santo, Paizinho. Que possamos dizer não para o pecado, que possamos dizer não pela oferta que o mundo nos traz e dizer sim para Ti, Pai. Paizinho, que por meio do nosso alimento diário, que é a palavra de Deus, por meio das orações, Tu possa fortalecer o nosso espírito para que nós possamos dizer não para as nossas vontades e dizer sim para Ti, Pai. Nos leva a ter uma vida de santidade, uma vida, Paizinho, que agrada a Ti. Pai, desperta-nos, Paizinho, desperta-nos em especial nesse tempo para fazer a vontade de Deus em nossas vidas, Pai. Desperta a segunda igreja, Paizinho, aqueles que estão se afastando do Seu caminho, que eu não sei quem é, mas Tu sondas e conhece, Paizinho, os corações, que Tu possa ir lá, Paizinho, por meio do Teu Santo Espírito, tocar em seu coração, porque é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos leva, Paizinho, ao arrependimento e fé em Ti, que Tu possa, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, tocar nos corações dos nossos amados irmãos. Paizinho, e desperta a nossa igreja para ter uma vida em comunhão, Pai, respeitando o distanciamento necessário de segurança, mas que possamos estar juntos, que possamos crescer juntos, que possamos avançar juntos, Paizinho. Abençoa a construção do nosso templo, abençoa, Paizinho, o pastor e sua família, aqueles que estão enfermos, Paizinho, eis a nossa oração. Obrigado, Paizinho, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, nos leve para os nossos lares, nos leve em paz, abençoa os lares, as famílias, Paizinho, salve aqueles que ainda não são salvos, salve a minha família, Paizinho, a minha mãe, a minha irmã, os meus familiares, Paizinho, os meus tios e primos, que todos eles possam se dobrar diante de Ti e reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Paizinho, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa estamos encerrados.